e o desvio leva ao fogo. Vamos falar a khutbah de hoje, desse sermão de sexta-feira, sobre alguns relatos de alguns eruditos importantes da história, que Deus tenha piedade deles. Eles começam a falar sobre a morte, e eles falam: todos temos medos de morrer, ou muitos de nós, e com justa razão. A incerteza sobre o que vem depois pode ser assustadora. É provável que todas as religiões e o Islã forneçam os detalhes mais explícitos do que acontece depois da morte. O Islã vê a morte como uma passagem natural para o próximo estágio, para a próxima vida da existência. Sim, a doutrina islâmica mantém que a existência humana continua após a morte do corpo humano na forma de ressurreição física e espiritual. Existe uma relação direta entre a conduta na terra e a vida após a morte. A vida após a morte será de recompensas e punições correspondentes à conduta na vida terrena, neste mundo. Um dia virá quando Deus ressuscitará e reunirá a primeira e a última da sua criação, e julgará a todos de uma forma justa e completa. As pessoas entrarão em sua morada, sim, em sua morada final, e terão o inferno ou o paraíso. A fé na vida após a morte nos completa a fazer o certo e ficar longe do errado. Nesta vida, às vezes nós vemos os virtuosos sofrerem e os ímpios se divertirem. Todos serão julgados, sem dúvida alguma, um dia, e a justiça será feita pelo justo verdadeiro. A fé na vida após a morte é uma das 6 crenças básicas, sem dúvida alguma, exigidas de um muçulmano para completar a sua fé verdadeira. Rejeitá-la torna todas as outras crenças sem sentido algum. Vamos pensar em uma criança que não coloca a sua mão no fogo. Ela não faz isso porque sabe que se queimará. Quando se trata de fazer o dever de casa, a mesma criança pode ser preguiçosa por não compreender bem o que uma boa educação fará para o seu futuro. Agora vamos pensar em um homem que não acredita no dia do juízo final. Ele consideraria que a crença verdadeira em Deus e uma vida guiada por essa crença será algum sentido? Para ele, a obediência a Deus não tem nenhuma finalidade, e a desobediência não traz nenhum dano. Como então ele pode viver uma vida consciente em Deus? Como será? Que incentivo que ele teria para sofrer os testes da vida com paciência e evitar o excesso de indulgência nos prazeres mundanos? E se uma pessoa não segue o caminho de Deus, então qual finalidade tem a sua crença em Deus, se ele a tiver essa? A aceitação ou a rejeição da vida após a morte é talvez o maior fator na determinação do curso da vida de um indivíduo. O morto tem um tipo de existência continuada e consciente no túmulo. Os muçulmanos acreditam que ao morrer, uma pessoa entra em uma fase intermediária da vida entre a morte e a ressurreição. Muitos eventos ocorrem nesse novo mundo, como o teste do túmulo, onde todos serão questionados pelos anjos sobre uma religião, sobre um profeta, sobre um Senhor. O túmulo é um jardim do paraíso ou pode ser um pedaço do inferno. Anjos da misericórdia visitam as almas dos fiéis e anjos da punição vêm para os infiéis. A ressurreição será precedida pelo fim do mundo. Deus irá ordenar a um anjo
magnificente que soe a trombeta. No primeiro toque, todos os habitantes dos céus e da terra cairão inconscientes, exceto aqueles poupados por Deus. A terra será achatada, as montanhas virarão pó, o céu se fenderá, os planetas serão dispersos e os túmulos serão revirados. As pessoas serão ressuscitadas dos seus túmulos e seus corpos físicos originais em seus corpos físicos originais, entrando, portanto, na terceira e última fase da vida. A trombeta será soada novamente, quando então as pessoas levantarão de seus túmulos ressuscitadas. Deus Todo-Poderoso irá reunir todos os humanos, fiéis e infiéis, gênios, demônios e até animais selvagens. Será um encontro universal. Os anjos direcionarão todos os seres humanos, nus, sem roupas, não circuncidados, descalços, a grande planície do encontro. As pessoas ficarão de pé, esperando pelo julgamento, e a humanidade suará em agonia. Os virtuosos serão abrigados sob a sombra do trono de Deus, magnificente. Quando a condição se tornar insuportável, as pessoas pedirão aos profetas e aos mensageiros para intercederem junto de Deus e salvá-las do sofrimento. As balanças serão posicionadas e os atos dos seres humanos serão pesados. Em seguida virá a exposição dos registros dos atos realizados nesta vida. Aquele que receber o seu registro na mão direita terá uma prestação de contas fácil, suave e leve. Ele voltará feliz para a sua família. Entretanto, a pessoa que receber o seu registro na mão esquerda irá desejar que tivesse morrido, pois será jogado ao fogo. Ele estará cheio de arrependimentos e desejará não ter recebido o seu registro ou que não tivesse conhecimento dele. Então Deus Todo-Poderoso irá julgar a sua criação. Eles serão relembrados e informados de suas boas ações, de seus erros e pecados. Os fiéis reconhecerão seus erros e serão perdoados. Os infiéis não terão boas ações para declarar, porque um descrente é recompensado por elas nesta vida, porque Deus é justo. Alguns eruditos da religião são da opinião que a punição de um descrente ou infiel pode ser reduzida por conta de suas boas ações, exceto a punição do grande pecado, a descrença. Devemos entender sobre a sirata. A sirata é o caminho certo, a ponte, ou seja, é uma ponte que será posicionada sobre o inferno, se estendendo até o paraíso. Qualquer um que seja perseverante dentro da religião de Deus nesta vida achará fácil passar por essa ponte. Paraíso e inferno serão as moradas finais para os fiéis e os condenados após o último julgamento. Eles serão reais e eternos. A bênção das pessoas do paraíso nunca cessará, não terminará. E a punição dos infiéis condenados ao inferno nunca cessará, nunca terminará. Ao contrário de um sistema passou falho, como em alguns outros sistemas de crenças, a visão da religião do Islã é mais sofisticada e transmite um nível mais alto na justiça divina. Isso pode ser visto de duas formas. Primeiro, alguns fiéis podem sofrer no inferno por erros ou por pecados capitais dos quais não se arrependeram. Segundo, tanto o paraíso quanto o inferno têm níveis, degraus. O paraíso é o jardim eterno de prazeres físicos e deleites espirituais. O sofrimento estará ausente.
e os desejos do corpo serão satisfeitos. Todos os desejos serão atendidos. Fortunas, palácios, rios de vinho, leite e mel, fragrâncias agradáveis, vozes suaves, parceiros puros. Uma pessoa nunca se entediará ou terá o bastante. A maior bênção, devemos entender, a maior bênção, entretanto, será a visão de seu Senhor, da qual os infiéis serão privados e proibidos. Quando todos estiverem no jardim do paraíso, virá uma voz e falará para os fiéis: ó crentes verdadeiros e virtuosos, vocês estão satisfeitos? Vocês estão tendo prazeres? Querem mais alguma coisa para confortar vocês? Os fiéis irão dizer: ó nosso Senhor, nós temos de tudo, nos tirou do tormento e deu para nós os prazeres, só temos que agradecer. Nesse momento virá o maior prazer, será descoberto o véu, a cortina que separa os fiéis do Senhor de Deus. Ter a visão, olhar para o rosto do majestoso é o maior prazer para todos os fiéis. O inferno é um local abominável de punição para os infiéis, descrentes, e purificação para os fiéis pecadores, tortura e punição para o corpo e a alma, queimaduras por fogo, água fervente para beber, comida escaldante para comer, correntes e colunas de fogo sufocantes. Os infiéis serão eternamente condenados a ele, enquanto os fiéis pecadores, eventualmente serão retirados do inferno e terão o paraíso sem dúvida alguma, porque Deus é justo. O paraíso é para aqueles que adoraram verdadeiramente e sinceramente a Deus o único, somente. Acreditaram e seguiram seu profeta e os mensageiros, que viveram vidas que estavam moralmente de acordo com os ensinamentos da Escritura e ficaram perseverantes e se esforçaram nessa vida, se sacrificaram. O inferno será a morada final daqueles que negaram a Deus, adoraram outros seres ao lado de Deus, rejeitaram a chamada dos profetas e mensageiros e levaram vidas pecaminosas, só seguiram seus desejos e não se esforçaram e nem se sacrificaram nessa vida e nem se arrependeram. Essas são palavras de eruditos virtuosos que colocaram para nós refletirmos o nosso propósito na vida mundana. Todos estamos de passagem. Barakallahu fikum fil Quran Karim. Fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Supliquem, peçam perdão, se arrependem para Deus nesse exato momento. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador, e que a paz e as bênçãos dele estejam com todos até o último dia. A religião do Islã, devemos entender o que é a religião do Islã. É aquela religião a qual Deus, o único, todo-poderoso, Criador de todas as coisas, enviou Muhammad, que a paz esteja sobre ele, como o último dos profetas, como o selo das religiões, completando a fé e a crença e as religiões para os seus servos. Como Deus disse no próprio Alcorão, naquele versículo, quando o profeta estava em Meca, no dia da peregrinação: Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hoje
completo para vós vossa religião. E coloco e finalizo completando como a minha satisfação o Islã como religião oficial para todos. Depois desse último profeta e último mensageiro, Deus não vai aceitar uma outra crença a não ser o Islã. Como Deus disse no Alcorão Sagrado: Inna dina indallah al-Islam. Certamente a religião para Deus é a submissão verdadeira, o Islã. Devemos entender naquele versículo nobre que Deus falou: Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaykum jami'a alladhi lahu mulku as-samawati wal ard la ilaha illa hu yuhyi wa yumit fa aminu billahi wa rasuli an-nabiy al-ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Deus Todo-Poderoso falou: diga, ó Muhammad, para os humanos: ó humanos, eu sou o mensageiro de Deus para todos os humanos em geral. Eu vim e sou enviado daquele que possui os céus e a terra. Não há divindade digna de adoração exceto Ele, que deu a morte e a vida. Creiam, tenham fé em Deus, tenham fé em seu mensageiro, o profeta iletrado. Quem crer em Deus e na sua palavra e seguir a orientação verdadeira, não há dúvida alguma que terá a orientação, o sucesso e a felicidade. Devemos entender vários ditos e entender que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou Allah Todo-Poderoso, falou no Alcorão: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. الآية الكريمة. Deus Todo-Poderoso falou: Deus prometeu para aqueles dentre vocês que crerem verdadeiramente e praticarem o bem, que vocês serão herdeiros da terra, como fez com os seus antepassados, consolidar-lhes a religião que escolheu para eles e trocar a sua opressão por tranquilidade. Saibam, quem adorar a Deus e não invocar nada junto com Ele, terá a verdadeira morada e terá a felicidade nesta vida mundana. Ou como Deus disse, o único Todo-Poderoso. Os sábios pegam desses versículos que falamos agora, e alguns ditos do profeta, e resumem e explicam o que é a religião islâmica, o que é a Sharia, a legislação conforme o Alcorão e a Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, em 8 pontos fundamentais para entendermos. Primeiro, devemos colocar em mente e no coração algo chamado como Tawhid. Tawhid é o monoteísmo puro e sincero, que é o contrário de idolatria. As religiões vieram para colocar o monoteísmo, os profetas vieram para divulgar o Tawhid, La ilaha illallah, não há divindade digna de adoração exceto Deus, e ficar longe de todo tipo de shirk, de idolatria. Segundo ponto, as-sidq, veracidade. O muçulmano verdadeiro que tem fé tem que ser verdadeiro, falar a verdade, praticar a verdade e estar com os verazes e ficar longe de todo tipo de mentira. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse naquele dito que muitos de nós conhecem: certamente a pessoa que pratica a verdade, que fala a verdade, Deus Todo-Poderoso vai colocar e fazer essa pessoa ser conhecida nos céus e na terra como fulano, o verdadeiro. E a pessoa que pratica mentira ou fala mentira, Deus vai registrar essa pessoa como fulano de tal, ou fulana de tal, como um mentiroso ou a mentirosa. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou num dito: eu gosto de brincar com as pessoas, eu gosto de ser leve com as pessoas, porém
mesmo brincando, jamais mentirei. Eu não minto. Então, um atributo para nós muçulmanos, ficar longe da mentira e sermos verdadeiros. Terceiro ponto, al-adl, a justiça. Sermos justos e praticarmos justiça e ficarmos longe da injustiça e da opressão. Não podemos oprimir ninguém e evitar que os outros oprimam os outros. Praticar a justiça para todos serem justos nessa vida, ou como disse Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. O quarto ponto, al-amana. Al-amana é a confiabilidade. Sermos pessoas confiáveis, arcar com as coisas que as pessoas dão em nossas mãos de confiança, que é o contrário de traição. Ou seja, devemos ficar longe da traição. E os sábios falam que a traição, quando a pessoa pratica a traição, ela está praticando uma característica da idolatria, porque você está traindo o pacto com Deus de adorar o único Todo-Poderoso. O quinto ponto é o wafá, ou seja, cumprir com um acordo ou com um contrato. Todos os contratos verbais ou por escrito nós devemos cumprir, desde que esse contrato não tenha nada de ilícito que vai contra a Sharia, o Corão e a Sunna. O sexto ponto, devemos ter benevolência e respeito para com os pais, principalmente, e ficar longe dos desrespeitos e honrar eles em vida ou em morte, ou como disse Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. O sétimo ponto, devemos ter uma ligação forte com os familiares em geral, ajudando uns aos outros em propagar o bem e livrando uns aos outros do mal. O oitavo ponto que os sábios colocam, devemos ter boa ligação e respeitar toda a vizinhança que está aos nossos lados, na frente, atrás, na direita ou na esquerda. Ajudar e não atrapalhar, ou como disse Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Em geral, a religião do Islã é a religião que recomenda um caráter nobre, que recomenda a obediência e a benevolência e proíbe tudo aquilo que faz mal para o ser humano e para as criaturas de Deus. Devemos entender naquele versículo nobre que Deus, o único Todo-Poderoso, falou: Inna Allah ya'muru bil 'adl wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Deus Todo-Poderoso ordena a justiça, a caridade, o auxílio aos parentes, e veda e proíbe a obscenidade, o ilícito e a iniquidade. Ele vos exorta a que mediteis e refletir. Ou como disse Allah, o único, o Todo-Poderoso, vamos refletir nesses versículos nobres que estão ao Corão, para sermos fiéis, verdadeiros e sinceros. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعزة الإسلام والمسلمين. اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اشف جميع مرضنا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصرنا إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصرنا إخواننا في فلسطين يا رب العالمين. أنت على كل شيء قدير. اللهم تقبل من الدعاء، أنت سميع الدعاء، أنت سميع المجيب.
اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن الرياء ومن الشرك ومن الكفر ومن البخل يا رب العالمين. Ó Deus, ó Allah, ó Senhor dos mundos, pedimos a Ti a orientação, o perdão, a misericórdia. Tenha misericórdia de todos nós, homens, mulheres, vivos e mortos. Ó Senhor dos mundos, ilumine os nossos corações, purifique os nossos corações, livre-nos do ódio, do rancor, da inveja, da raiva, da maldade, da idolatria e da incredulidade. Ó Senhor dos mundos, ilumine os nossos lares, ilumine os nossos túmulos, ilumine os túmulos dos nossos pais, ilumine os nossos corações. Ó Senhor dos mundos, faça de nós pessoas virtuosas, iluminadas e abençoadas. Ó Senhor dos mundos, dê para nós conhecimento benéfico, dê para nós sustento amplo, lícito, livre-nos do ilícito. Ó Senhor dos mundos, cure as nossas enfermidades, cure as enfermidades dos nossos irmãos e irmãs em todos os lugares do mundo. Ó Senhor dos mundos, preserve os nossos irmãos em todos os lugares. Dê o sucesso para os nossos irmãos que estão sendo oprimidos em todos os lugares. Dê o sucesso para os nossos irmãos que estão sendo oprimidos na Palestina. Ó Senhor dos mundos, faça de nós pessoas verdadeiras e iluminadas. Aceite as nossas súplicas, abençoe as nossas mães, preserve nossas esposas, guie os nossos filhos, tenha misericórdia dos nossos pais. Ó Senhor dos mundos, faça de nós pessoas que estudem e praticam verdadeiramente o Alcorão e a Sunna do profeta Muhammad. Wa sallallahu alayhi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salat.